sofrer, ia morrer, o povo ia ser humilhado, assassinado. Haveria uma perseguição de 3 exércitos contra um. Quem estava na vantagem aqui? Eles eram menos desfavorecidos, era Judá. Então esse homem, ele decide fazer algo muito importante. Quando ele recebeu aquela notícia que, olha, da Síria, vem uma grande multidão aí, são 3 exércitos unidos para guerrear vocês serão escassos, vocês vão sumir. Mas quando a palavra de Deus diz, irmãos, que a oração, ela é a arma do crente, muitas vezes nós não acreditamos muito que a nossa oração ela pode mudar situações. Infelizmente, tem muitos que oram, mas ele fica dependendo de algo que ele possa fazer, movimentar, ou falar, ou até julgar alguma situação e falar, Deus, o Senhor vai mudar. Não. Eu e você, Deus não depende de nada que vem de mim e de você. Os profetas entenderam isso, que situações difíceis, situações que eles não teriam nenhuma chance, eles clamaram ao Senhor e entenderam, Senhor, nós dependemos de vocês, do Senhor. Nós dependemos da tua mão forte, Senhor. Nós dependemos, Senhor, da tua graça, da tua vitória sobre as nossas vidas, porque nós não temos nada a te oferecer, a não ser o nosso clamor, o nosso louvor e a nossa oração. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando você estiver na situação que você imaginar que você não tem como agradar a Deus, adore, cante, comece a conversar com Deus, toma uma atitude, faça alguma coisa, não fique olhando para a adversidade, para o inimigo. Nossa, eles vão nos atacar, o que vai ser de nós agora? Quem poderá nos defender, como diz tem um desenho aí, um teatro aí, né? Tem um Chapolin, né? Tem um artista aí que ele lança essa frase, mas aleluia, glória a Deus, porque você não precisa declarar essa frase, porque há um Deus nos céus, aleluia, que ouve a oração do justo, e Ele entra na tua casa, na tua vida, Ele entra nessa casa aqui, ó. Essa casa é a primeira casa que Ele habita. Diz o salmista, Ele te sonda. Sondar é conhecer os pensamentos. É dizer, eu já sei o que você está pensando, Rubens. Eu já sei o que você vai me pedir, Rubens. Só confessa isso. Declare isso. Porque quando Josafá recebeu aquela notícia, a Bíblia diz que ele partiu a orar, a buscar a presença do Senhor. No versículo 3 vai dizer, Josafá temeu como homem, ele teve medo, ele teve receio, ele ficou preocupado, e isso é muito bacana, muito bonito, a Bíblia relatar isso, porque mesmo sendo um homem, profeta de Deus, ele teve medo. Houve temor. E quando há temor, a palavra correta não quer dizer o significado exato que é medo. Porque medo, o temor na Bíblia, é você temer ao Senhor. É ser fiel. É saber em quem você crê. E o texto diz que Josafá ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou, ele colocou ali um decreto de um jejum imediato. Nós não temos espada, lanças suficiente para guerrear contra eles, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Vamos usar nossas armas, igreja. O Senhor nessa noite convida você para usar as suas armas, que são as melhores. O seu joelho,
a sua voz, a sua postura, reconhecer, se humilhar, descer no vale da oração. Pois bem, Josafá convoca o povo e fala: vamos jejuar, vamos orar, e nós vamos adorar o Rei dos Reis. E quando ele disse esse decreto, ajuntou ali o povo para pedir socorro ao Senhor. Toda a cidade. Algumas versões vai dizer que as mulheres se reuniram, homens se reuniram, soldados se reuniram, crianças se reuniram para buscar ao Senhor. Às vezes uma criança orando, a gente olha e não acredita muito, mas Deus ouve a oração da criança. Olha que a Bíblia diz, e disse no versículo 6, quando Josafá, depois de ter falado em pé, convocado a congregação e falado com o povo, ele disse no versículo 6, ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura, não és tu, Deus dos céus? Isso é uma declaração, irmãos. Isso é uma oração. Ah, Senhor, porventura não é o Senhor, nosso Deus dos nossos pais? Porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todo o reino da gente, e a tua mão há força e poder, e não há quem que possa resistir. Aleluia! A igreja está compreendendo o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui essa noite? Porque a palavra é Espírito. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz que não devemos rejeitar o conselho dos mais experientes, a oração dos mais experientes. Muitos podem dizer, dos mais velhos, não, dos mais experientes. Porque a Bíblia não considera ninguém velho. A carne pode envelhecer, a carne pode mudar, o cabelo pode mudar, mas a mente do homem, de uma mulher santa do Senhor, ela está ativa, e ela é uma mente nova, porque ela serve um Deus vivo, ela adora um Deus vivo, ela adora um Deus atual. Mas quando nós ouvimos dos nossos pais a respeito do Evangelho, quando um jovem ignora a palavra e não respeita aqueles mais experientes, ele deixa de ser sábio, porque a Bíblia vai dizer que aquele que ouve e aprende no conselho dos mais experientes, esse é sábio. É isso que a Bíblia diz. Mas aqueles que ignoram, vivem na ignorância. E Josafá já é um homem, já de uma determinada idade. Aquele já estava para cima de 45 para 60 anos. E ele faz uma menção aqui. Talvez você não tenha orado ainda, apresentado a Deus, quando você ouviu seu pai pregar, a sua mãe pregar, e você ignorou ou abandonou, ou deixou para lá. Lembre-se, amado, que não só Josafá, mas muitos profetas na Bíblia, e olha a declaração desse homem dizendo, ah, Senhor Deus, dos nossos pais, porventura não és tu o Deus do céu? Aonde ele aprendeu isso? E com quem? A importância de um filho que guarda a palavra que foi ensinada e pregada para ele. Se você começar a ler as histórias da Bíblia, veja que Davi, ele volta um período da sua vida atrás, até ele alcançar a arca e trazer a arca à cidade de Davi. Porque um dia ele aprendeu, um dia ele creu na palavra, que a bênção só estaria completa quando a presença da arca estivesse ali, que representava a presença de Deus. Quando você teve a oportunidade de ouvir e aprender a palavra com seus pais, Josafá ele guardou. Ele não ignorou. E o seu clamor, ele clamou ao Senhor, dizendo, Senhor,
Porventura não é o Senhor Deus dos céus e da terra? O que o Espírito de Deus nos ensina, amados, é que quando nós queremos algo, a nossa oração é uma oração superficial, baseada em cima daquilo que eu quero, que eu desejo e que eu sonho. Mas a Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os seus sonhos. Os sonhos de Deus é maior do que os meus sonhos. O meu sonho é muito pequeno diante de Deus. A minha oração é muito pequena diante de Deus. Esse homem, sabendo que 3 exércitos viriam ali acabar com Judá, ele clama ao Deus correto, dizendo: eu creio, porque eu ouvi a tua palavra, me ensinaram, meus pais me ensinaram, e a minha fé, neste momento, Senhor, está em ti. A minha fé está em ti. Sabe aonde está a chave disso, irmãos? Está aqui no versículo. O versículo 7 vai dizer assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de Judá, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre. E habitaram nela, edificaram nela o santuário do teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de quem? Desta casa, e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. É a casa de oração, irmão. O nome dele está nessa casa. Todos quanto creem e buscam refúgio nesta casa, receberão o livramento e a vitória do Senhor. Palavra certeira quando ele diz: olha, nenhuma peste chegará até nós, pois o teu nome estará nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Isso é fé, né, irmãos? Isso é fé. O inimigo tenta laços e embaraços para quê? Para nos envergonhar. Quando o mensageiro chegou até Josafá para dizer: viu, está vindo aí um exército muito maior do que você. Sabe quando você tem um problema para resolver? Uma causa? Ou você é desenganado do médico, como nós ouvimos o pastor Reginaldo mandar o testemunho para o pastor Jean essa semana? Quando uma válvula na cabeça de uma jovem não funciona, e você vai falar: poxa, mas que trem que é esse, né? Que negócio que é esse? A pessoa fica sem falar, não enxerga direito, não pode pensar, já estava internada há muitos dias. Mas a oração move o coração de Deus. Não é comover, porque quem se comove é o ser humano. Deus não se comove, Deus ele age. Aonde há um clamor de fé, Deus age, aleluia! Pastor Reginaldo, ele mandou o testemunho essa semana, foi pastor Jean, pastor Jean compartilhou nos grupos. Nós conhecemos a jovem, e volta tudo normal. Do nada. Josafá sabia em quem ele estava crendo. Ele guardou a palavra que os seus pais ensinaram no seu coração. Eu vou clamar ao Deus dos céus. Eu vou clamar aonde eu terei resposta. Eu vou clamar àquele que não se esquece de mim. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os das montanhas de Seir, estão vindo. Mas eu creio que o Senhor não vai permitir. Por quê? No versículo 10 ele vai dizer: pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vierem à terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Começa aqui a resposta da oração.
começa aqui quando ele chamou o povo para orar e para jejuar. Quando você começa a orar e jejuar, homem, mulher, jovem, Deus começa a agir a favor da tua igreja. E você é a igreja. Você está no vale. Eles não estavam no vale ainda. Olha que interessante. Eles nem precisaram sair da terra deles para guerrear. Aqui você pode extrair muitas lições, porém, eis que nos dão o pago, vindo para lançar fora a herança que nós fizemos a herdar. No versículo 12, ele vai dizer: ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão. Na oração aqui, o rei reconhece, nós não temos força, soldados, armas, pessoas preparados, tanto, Senhor, para guerrear com 3 exércitos. Os irmãos estão entendendo? Quando você está de um lado desfavorecido, mas a oração de Josafá, ele coloca sempre a expressão: ah, Deus nosso, ah, Deus poderoso, ah, Deus soberano, eu reconheço a tua soberania, Senhor, eu reconheço a tua força, o teu braço, porventura o Senhor é Deus de batalha, o Senhor é Deus de guerra. O problema de muitos irmãos é que começa a orar, dobra o joelho e fala: Senhor, eu quero, Senhor. E confunde até Deus em algum momento. Porque Deus vai falar: filho, para um pouco aí, filho, para aí, filha, para um pouco. Tu quer o quê? Fala para mim o que tu quer, que eu não entendi ainda. Ou começa a oração apresentando um problema. E Deus não quer saber de problema. Porque o Deus que você serve, Ele não conhece derrota. Ele não precisa conhecer o tamanho do seu problema. Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E quando o inimigo ele tenta me envergonhar e me destruir, passa para o próximo, por favor. Eu não estou sozinho. Josafá entendeu que ele não estava sozinho. A afronta veio, o inimigo está vindo, mas eu não estou sozinho. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou cantar. Nessa guerra, o Senhor está comigo. O braço forte de quem? E é linda a oração desse homem. Porque ele começa a exaltar a soberania de Deus. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós julgará o inimigo. Porque em nós não há força bastante, tão grande, para combater essa multidão que vem contra nós. E não sabemos nós, então, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha que oração sincera, igreja. Muitas vezes o ser humano ele quer enfeitar, quer fazer manobras, ele quer fazer a oração dele ir lá no pé direito do telhado e voltar. Ele quer ir lá na frente, dar uma volta na calçada e voltar. Ele quer impressionar Deus com a oração para Deus ouvir a causa dele. Josafá foi bem clínico aqui, bem objetivo. Senhor, porventura o Senhor não vai julgar esse povo que está blasfemando contra nós e vem nos destruir? Se o Senhor disse que o Senhor vai nos guardar. Ele fala: porventura nós não temos pessoas preparadas para poder combater esses homens. E eu reconheço que eu não sei o que nós vamos fazer. Já orou assim? Já se apresentou assim diante de Deus? Quando não há resposta. É a Bíblia, igreja, é a Bíblia, é a palavra de Deus que está dizendo isso.
É quem viveu o momento que eu e você vivemos também. Mas não precisou ficar dando volta nem rodeio, não. Senhor, eu não sei o que nós faremos se o Senhor não julgar os nossos inimigos e não nos trazer vitória e livramento. Porque uma coisa eu sei, o Senhor está comigo. E o meu braço forte é o Senhor. Porque eu creio na tua palavra e a palavra que eu ouvi dos meus pais. Por isso, como nós estamos adorando, irmãos, vamos prestar bastante atenção no que você canta. Sabe por quê? Porque o ministério de louvor tem algo interessante e misterioso. O pastor, o grupo que já está há anos nessa área, a gente ainda é ignorante ainda no louvor. Eu falo eu. Mas quando eu vejo um grupo cantando, uma pessoa adorando, eu penso, por que Pedro está adorando? Por quê? Você já se perguntou por que você adora? Para quê? Por quê? Para quê? Se Deus perguntar para você, por que você está adorando? Você tem resposta para Ele? Por que você está me adorando? Por quê? Para quê? E para quem? Muitas vezes nós abrimos nossa boca e ficamos assim, cantando, acompanhando. Mas isso não é a coisa que o pastor Rubens está inventando, não. Você vai buscar aqui na Bíblia. Porque todos os louvores e adoração diante de guerra tinham um propósito. O soldado não saía para ser o cordão de frente numa batalha. Quantas vezes Deus mandou Israel cantar? Quantas vezes Deus falou para os líderes, põe na frente a trombeta, põe a arca, põe o exército, põe os levitas na frente para eles entrar cantando. Talvez muitos vai pensar, esses são os primeiros que vão, ó. Serão mortos. Mas se Deus mandou, Ele garante. Se Deus mandou você fazer, Ele garante. Se Deus está falando com você, Ele garante. Ele sabe que o teu coração, a tua mente tem propósito. Por quê? Para quê? E para quem? Lembre-se disso. Não cante por cantar. Não cante para impressionar alguém. Mas cante com adoração. Cante com propósito. Adore por quê, para quê e para quem? Josafá, malabiomaya. Esse homem tinha coração de adorador, porque ele tinha um coração temente ao Senhor. Vale de Beraca, foi um vale, aonde muitas vezes é identificado como uma área conhecida, situada por muitos longe de Tecoa, aonde se encontrava uma ruína denominante de Bereicu, no hebraico. Mas aquele lugar, o nome Beraca significa bênção. Por isso que foi dado o nome Vale da Bênção. E esse episódio lhe mostra o poder da oração, da adoração e da gratidão. Quando faltar palavras para orar, adore. Não fique mudo, não fique calado. Esse lugar foi um lugar que eles foram ali, se reuniram por causa da resposta, da oração, da adoração, da gratidão a Deus pela vitória concedida. Por isso que quando Deus Ele concede uma vitória na minha vida, na sua vida, nós temos um motivo bastante para adorar, para cantar. Ah, mas eu não estou muito afim hoje. Vai e canta, sem estar afim mesmo. Estou sem vontade, vai sem vontade. De repente você vai ser surpreendido, surpreendida. Que sem vontade Deus cura. Diz, filho, não é a tua vontade, é eu que quero. Entra lá que eu vou te curar. Vai lá no meio que eu vou fazer milagre na tua casa, na tua vida, daquele que ficou lá na tua casa.
esteja lá no vale, no meio deles, misturado, que eu estou agindo ao teu favor. Se você não tem coragem de entrar no vale, adore. Na oração simples desse profeta, ele disse: Senhor, não sabemos o que fazer mais. A nossa confiança está em Ti, os meus olhos estão em Ti, Senhor. Tira o olho do problema. Repete uma, repete duas, repete três, repete quatro, repete 7, repete 10 vezes o mesmo problema. E Deus falou: filho, eu estou cansado, está batendo na porta errada, filho. Volta lá, ora mais um pouco, canta mais um pouco, ora, jejua mais um pouco, depois você volta. A gente fica patinando no mesmo problema, mas não toma atitude como esse homem tomou. Chamou mulheres, crianças, soldados, levitas, e a história, ele vai dizer, que nesse momento, o Espírito do Senhor, por meio da congregação, envia um anjo, um profeta de Deus, Jaziel, filho de Zacarias, e profetiza sobre a vida do homem de Deus, da congregação. Vou aqui minimizar, para chegarmos no final. E o profeta, o homem de Deus, recebe, o Josafá recebe a profecia que vocês conhecem. Essa peleja não é vossa, não é tua, irmão. Essa peleja é do Senhor. Mas antes dele receber essa profecia, ele teve que entender, se humilhar, buscar. O inimigo, ele tenta nos atrapalhar, ele tenta nos confundir, mas o Senhor, o braço forte do Senhor está conosco. Qual é o próximo, por favor? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante ao Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, versículo 19, dos filhos de coatitas e os filhos de coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com o quê? Voz muito alta, sem ter vergonha. O que o Espírito Santo está nos trazendo aqui são detalhes. São detalhes ricos na palavra de Deus. Como já foi dito aqui, eu posso olhar para o irmão e não gostar que ele canta muito alto. Se olhar para o irmão Gabriel, canta mais baixo que você está me incomodando. Eu vou sair no prejuízo, Gabriel. Porque profeta, homens e levita aqui cantavam o Senhor com vozes altas. Eu não mandei aumentar nada, nenhum instrumento. Mas esse instrumento aqui, é como o Senhor estava dizendo assim: olha, eu quero ouvir vocês. Fala um pouco mais alto, não estou ouvindo ainda. Tem pessoas que cantam que é nem mímica, né? Fica. Eu estou adorando a Deus, só com o coração, amém. Mas não pode falar que Deus não quer ouvir vozes. Que Deus, Ele quer ouvir vozes. E a revelação veio a Josafá. Coloca o levita, chama os melhores. Chama os melhores. Faz um cordão de frente. E vocês vão tocar, vão me adorar em alta voz. Quando o profeta disse na congregação: nesta peleja não tereis que pelejar, parai, vírgula, estai de pé, posição, atitude, se posicionar. Deus manda parar. Eu não posso ficar atropelando, não, para. Escutou? Agora, vai meditando, vai inserindo, vai extraindo algo bom da minha palavra. Deus disse: se levanta, se posiciona, se coloca de pé. Tereis que pelejar. Está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saieis ao encontro, e aqui era contra os seus inimigos. Por quê?
O Senhor será o que, igreja? Convosco. Olha que situação difícil, irmão. Você já pensaram em estar em situação dessa, Reginaldo? Quando você orar a Deus, quando nós orarmos a Deus, e Deus falar assim: levanta, Rubens, levanta, Reginaldo, se coloca de pé, porque amanhã de manhã é você que vai entrar de frente com o inimigo, lá do outro lado da rua. Você vai falar: Senhor, mas eu? É você mesmo. Porque eu estarei com você. Essa batalha será diferente. Essa luta será diferente. Porque o nosso Deus garante. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Cada refrão desse aqui dá uma mensagem. Quando eu pensar que o fogo consome tudo, o meu Deus é Deus que Ele controla o fogo. Ele acalma o vento e o mar e as águas revoltas. Ele só falou: se levanta, se posiciona, porque lá no vale vai ter paz. Aleluia! No vale haverá paz. O vale é bênção. O nome pode ser estranho, mas o vale é bênção. E agora eu quero dizer para vocês, porque o Espírito Santo me trouxe à memória esse cântico. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para as letras, nós pensamos: não vai ter jeito. O primeiro refrão, o inimigo queria atrapalhar. E esse texto vai dizer que, antes do 26, que quando a igreja orou, louvou e adorou, jejuou, houve uma confusão entre os próprios exércitos dos moabitas, e eles autos se destruíram. Meu tempo já foi embora, mas eu não vou prosseguir mais. Os 3 exércitos autos se destruíram. Judá não precisou guerrear, não precisou lutar. Eu quero chamar a tua atenção para esse momento, meu irmão, minha irmã. Quando você ora, você está aguardando uma resposta, mas o teu Senhor, Ele pode fazer tudo diferente. Você crê nisso? Porque Ele é Deus que acalma o vento, Ele acalma a tempestade, Ele aquieta o mar, Ele tira a força daqueles que vêm contra você para te queimar, te destruir. E o leão faz o leão jejuar. E quando você canta isso aqui, você lembra de quem na cova? De Daniel. Tem um cântico também sobre essa passagem, né? Que a presença que estava naquela caverna era algo tremendo, como nós temos vivido aqui na igreja. Então, nosso Deus é Deus que acalma, e quando Ele disse isso ao profeta: credes no Senhor vosso Deus e estarais seguro. Versículo 20. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede no Senhor, profetas, e prosperareis. E aconselho-se que o povo ordenou cantores. E ordenou cantores para o Senhor, que o louvassem, a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para quê? Vocês prestaram atenção no versículo 20? 21? Qual foi a arma que eles saíram daqui de Judá? Qual foram as armas, irmãos? Está na sua Bíblia aí, qual foi a arma? O louvor. Alguns disseram o louvor. A oração, o jejum, a oração e o louvor. E quando chegaram nesse vale de Beraca, havia uma montanha de corpos mortos e assassinados. E a Bíblia vai dizer que ali Josafá ficou mais de 3 dias. Deus disse: recolha o que é bom. Olha, Deus deu a ordem e ainda orientou e mostrou: recolha armas.
recolha o que eu estou ordenando você recolher. O resto deixa aí. Mas no quarto dia, o versículo 26 vai dizer: e ao quarto dia, se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram a quem? Ao Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Você já louvou em meio a perturbação, luta, batalha? É difícil, não é? É fácil nós louvar quando tudo vai bem, quando o celeiro está cheio, quando o edredom está em cima da cama e esse frio de -4, de 4 graus, de 7 graus, essa semana quem sai aí na madrugada, né? Só Jesus na causa. Sair debaixo dos cobertores. Aí se torna mais fácil adorar a Deus. Mas quando você está no meio de uma batalha, guarde essas promessas do Senhor teu Deus. Creia no Senhor teu Deus, vosso Deus, que estareis seguro. E creia na palavra do profeta de Deus. Hoje Deus usa o profeta. Hoje Deus usa você também, para profetizar uma palavra de vida na tua casa, na tua família, nos teus parentes, nos seus amigos, na igreja, no evangelismo, em todo lugar. No ensino, eu não tenho dúvida. Como o Espírito Santo já revelou a irmã Dora aqui nessa noite, como ela leu a lição, o Espírito Santo já mostrou que haverá segredos e milagres e mistérios tremendo na palavra dele, porque a palavra é dele. Nós somos apenas instrumentos humanos, mas ele opera como ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Mas como, pastor, Judá era tão especial assim? Judá era a querida de Deus? Não. Sabe o que havia no meio daquele povo? Temor e tremor. Tremor não é medo, tremor é reverência, é reconhecer, é se humilhar, é começar de joelho, orando, consagrando e adorando. Vamos colocar de pé? Que o Senhor continue ministrando no seu coração. E o vale que você tem enfrentado, o passado, que o Senhor Deus essa noite faça as adversidades ser transformadas em bênção. Que as lutas podem ser transformadas em bênção. E Josafá obedeceu o que Deus disse. Mas Deus não precisou nem mandar. Ele já se humilhou, reconheceu e decretou o jejum com a certeza da vitória. Antes de blasfemar, antes de desacreditar, que tal nós orarmos primeiro? Que tal nós começar a jejuar primeiro? Mas se Deus mandar, eu vou consagrar, pastor. Não comece agora. Faça como Josafá, comece primeiro. Não fica aguardando Deus, estou aguardando Deus falar comigo, Deus fala todo dia. Você acordou, abriu os olhos, você está com vida, está andando, está com saúde, é Deus falando. Ô filho meu, ô filha minha, ó que dia lindo que eu estou dando para você. Ah, Senhor, por gratidão, eu não estou no vale, mas eu estou no esconderijo do Altíssimo, que é a minha casa. Senhor, eu já estendi a tenda aqui, Senhor, a minha sala é tempo de oração. O meu quarto é o quarto do guerreiro, da guerreira, eu vou orar. A minha varanda é o lugar de eu olhar e contemplar a tua glória que está nos céus. E começar a falar com Deus. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela tirou umas 15 fotos do céu, das nuvens, das árvores. E ela dizia, olha, aqui é o meu momento que eu me encontro com Deus. Observa a glória dele. Foto do céu. Talvez se alguém passar na rua lá, Marcelo, vai falar assim, esse irmão aí está meio, algum parafuso caiu, deve estar meio esquisitão. Está tirando foto do céu. O que a Bíblia fala sobre o céu? Que o céu manifesta, declara e exalta a glória de quem? Deus.
Enquanto o mundo fica aí tirando foto, preocupado com o desenho das nuvens, Deus sabe o que faz. Glorifica. Quando o mundo fica olhando o desenho, você está vendo o futuro. A cidade santa, lugar preparado, consagrado pelo Senhor para nós. Judá foi vitoriosa e fez um culto de gratidão no vale de Beraca, que foi reconhecido até o dia de hoje como vale da bênção. Não importa onde você está agora, mas você está no melhor lugar, que é na presença dEle. Quando você voltar para a tua casa, declara: a minha casa é casa de bênção. Esse lugar é casa de bênção. Não sei como é que está a condição, a situação lá, mas profetiza lá, profetiza, a tua casa é casa de bênção. Amém, igreja? Vamos orar? Soberano e eterno, nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Te exaltamos, Deus do universo, Deus dos céus e da terra.